Essas dificuldades, quer dizer, escrever um livro eu acho que é uma forma muito bonita de você colocar o que está sentindo, né? Principalmente numa experiência tão próxima, né, como foi a sua. No livro você fala, né, sobre essa questão do sonho do Alexandre, que era ser médico. Como ele lidava com o tratamento depois que ele soube da doença? Como é que era a postura dele? Então, ele foi um paciente que eu acho que todos os médicos gostariam de ter. Por quê? Porque ele acreditava na medicina. Ele achava que a medicina era assim o que de melhor podia existir para o ser humano. Então, ele fazia o tratamento, seguia as orientações médicas com muita precisão, com muito empenho. Então, inclusive as coisas mais difíceis, por exemplo, transplante de medula, que é uma coisa assim inominável, ele ficou em coma 41 dias, voltou do coma. Então, para te mostrar assim, a maneira dele enfrentar a doença, ele voltou do coma, que foi o pior período depois que ele saiu disso, né? Quer dizer, o coma foi bom. Eu perguntei para ele, Ali, e aí, como é que foi o negócio? Todo mundo fala que você viu uma luz branca, como você viu alguma coisa? Ai, mãe, nada a ver. O coma foi o máximo, porque eu não fiquei enjoado, não vomitei. Eu estou... O ruim é agora que eu voltei, porque ele voltou surdo. Então, isso foi uma coisa desesperadora para ele. Tá. Por consequência da medicação, que foi uma medicação bastante violenta, né? Aliás, o tratamento de câncer é violento, violentíssimo. né? Então, quando ele voltou surdo, ele ficou desesperado. Eu falei, não, então pera um pouquinho, eu vou entender o que aconteceu com o meu ouvido. Então, a gente desceu na sala de internet do hospital e ele pesquisou lá no Google o que era. Ele falou, mãe, chama o médico. Chama o médico porque eles não estão contando a verdade. Eles falaram que se eu colocar esse aparelho auditivo, eu vou ouvir bem. Isso nunca vai acontecer, porque olha onde é que tem o meu problema. E eu olhava até ela não obstrução, eu não vou mais ouvir. Então, quer dizer, a maneira que ele enfrentou a doença até o fim, ele morreu, ele pesava menos de 30 quilos, ele era mais alto que eu mesmo com 14 anos, mas ele morreu de um jeito assim, ele olhou para mim no último dia, a gente estava na cama do hospital, ele com medicação endovenosa, hemodiálise, tudo que você pode imaginar. Me lembro, estava um céu alaranjado, lindo de morrer, assim, muito lindo. Sempre que eu vejo um pôr do sol alaranjado, para mim é o Ali me dando oi. E ele olhou para mim e falou assim, mãe, não vou conseguir, desculpa. Então, quer dizer, essas 3 palavras dele são palavras que eu não vou esquecer nunca. Mas assim, a tranquilidade como ele me falou, a generosidade dele de me avisar, né? E ele se desculpar por não ter conseguido, porque ele tentou. Ele lutou muito. Ele não queria morrer, ele era uma criança alegre, ele era bárbaro, era lindo, divertido, alto astral. Então, às vezes, a gente também... Ele nunca se sentiu, assim, um doente prejudicado por ser doente. Ele sempre via o lado positivo nisso tudo. A possibilidade de ele conhecer os médicos nos bastidores. E alguns toques que ele foi dando, que estão no livro, do tipo assim... Mãe, você já reparou que tem alguns médicos que andam com o jaleco aberto, como se estivessem desfilando no corredor do hospital? Falei, Ali, eu nunca percebi isso. Repara. Esse não é um médico legal. Ele percebia entendeu? isso. Sabe, esse tipo de detalhe. De percepção. De só uma pessoa realmente muito atenta e com uma delicadeza mesmo de observação que notaria isso. Então, assim, eu aprendi muito com ele e não achava correto eu guardar tudo isso sem dividir com as outras pessoas. Então, a sua generosidade... Bom, com certeza a generosidade dele veio de você também, porque a gente passa para os filhos e vice-versa, porque é uma troca, né? É uma troca. A gente percebe que os filhos são uma troca muito importante. Você ministra palestra hoje para esses estudantes de medicina. Você acha que as pessoas podem ajudar as outras pessoas com as suas próprias histórias de vida? Eu acho, com certeza. Porque eu vejo por mim, né, que não imaginava o alcance que esse livro poderia ocasionar. E eu vejo também, quando eu estou falando para alguma plateia, de vários níveis, ou estudantes, ou médicos já, ou empresários, ou tal, assim, o despreparo que eu percebo
especialmente na classe médica, de lidar com questões tão comuns como é a morte. Como a né? morte. Comuns porque em 100% dos casos, desde os primórdios da humanidade, não existiu uma exceção. Aliás, a morte talvez seja a exceção à regra, de que toda regra tem exceção. Porque nesse caso não temos exceção. Não temos. Então, eu vejo que eu sinto que eu posso contribuir um pouco no sentido de mostrar para eles o óbvio, que é futuros médicos. Vocês vão lidar com a morte, com certeza. Então, se preparem, pesquise, conversem com as pessoas, porque a questão é a seguinte: quando a doença chega num grau em que o médico sabe que o limite dele chegou, ao invés de ele se aproximar do paciente de uma maneira humana, não como profissional mais, porque a profissão ela tem um limite muito claro. A relação humana não, ela tem um limite muito elástico, ela não tem fim. Não tem fim se a gente não põe fim, né? Agora, o que aconteceu comigo e com o Alexandre, com toda essa vivência, foi que, conforme a doença do Alexandre se agravava, mais distantes ficavam os médicos. Então, quer dizer, eu tive realmente a bênção de ter o Alexandre como meu filho, porque ele me ajudou mais desesperadores. Difíceis. Eu falava assim: Ale, e agora? Ele falou assim: mãe, tá tudo bem. Mas quem que devia me falar isso? Talvez não fosse o paciente. Talvez fosse o médico. Talvez né? fosse o médico. Talvez o médico pudesse fazer uma visita fora do horário programado. Ou vamos tomar um café. Ou não precisa falar nada de doença. Só né? fala, só ampara mesmo, dá o ombro, entendeu? Exatamente. Dá o ombro Então, para chorar. O Alexandre fazia isso com os médicos. Então, por exemplo, entrava um dos médicos desaparecidos e ele falava assim: e aí, doutor Regis, como é que tá sua mãe? Você falou que ela não estava legal? Imagina, o Alexandre ia em quimioterapia. E realmente, a mãe dele estava perguntando da mãe do médico. E ele falava assim: está tudo resolvido, está bem. E não dava o acompanhamento, não desenvolvia o papo. Tá. Mas não porque ele era uma pessoa do mal, não é isso. Não é. É por falta de recursos internos. Internos mesmo, de atuação com as pessoas, Exatamente. não sabe como atuar. De uma certa liberdade de você se comunicar, de uma certa liberdade de perceber que ele é uma pessoa só. Tá. Né? Ele tem vamos dizer, o aprendizado técnico da medicina, mas isso é muito pouco perto da dimensão que é uma vida. Que é uma vida, né? E como as pessoas são infindáveis, né? É. Esse contato. Olha, eu adorei te conhecer. É difícil falar em palavras. Eu acho que até para quem está em casa, porque eu conversei um pouquinho com a Graziella antes de nós começarmos a entrevista, mas eu não vou esquecer da Graziella Gilioli e do Alexandre, que proporcionou esse livro para a gente, O Pequeno Médico. As pessoas quiserem conseguir o livro, como é que as pessoas podem fazer, Graziella? Então, eu fiz um site. Qual que é o site? O site é www.opequenomedico.com.br. Que adoraram essa história como a gente também tem uma oportunidade. Muito obrigado por ter Eu vindo, que muito obrigado por ter agradeço. trazido essa história tão bonita, viu? E parabéns, Obrigada. viu? Muito obrigada.